Senhores, vamos falar um pouquinho hoje sobre contratação de pessoas. Nós temos disposto em algumas leis, Constituição Federal, CLT, algumas regras básicas para a contratação de pessoas. Mas o que nós estamos vendo ultimamente é uma aberração jurídica no que tange a contratação de pessoas. Se vocês pegarem os anúncios de emprego que tem hoje, além de pedirem coisas assim exorbitantes, né? Que num país como o nosso, com os problemas que nós enfrentamos desde a descoberta, né, por governos e mais governos, e você exige que a pessoa tenha um inglês fluente, um mandarim fantástico, um espanhol intermediário, um português excelente, 8 anos na função, que a pessoa seja branca, negra, mulher, homem, de preferências mais diversas possíveis. Aí eu me pergunto, por que nós temos leis? Se nós temos leis, deveria ser para serem utilizadas. Aí vocês falam assim, nossa, professor, mas como pode? Eu não sei como pode, eu não sei nem o que falar para vocês do que está acontecendo ultimamente. Ultimamente, nós estamos sendo aí espectadores de uma loucura jurídica. Essa loucura jurídica está assim, sendo disseminada em todos os campos. A trabalhista não deveria ser diferente. Eu vi anúncios esses dias onde a pessoa queria uma determinada cor específica para colocar lá para as vagas que estavam determinadas, ou um sexo específico para aquilo, ou uma religião específica para aquilo, ou que a pessoa fosse de uma forma ou de outra. Aonde nós vamos parar dessa forma? Isso se chama discriminação. Então existem aí vários fatores e não adianta, às vezes nós tentamos aqui passar para vocês o que a lei determina, até mesmo para que vocês vão até lá numa prova da OAB e aí vocês realmente é letra de lei pura, né? Mas eu não sei como a hermenêutica utilizada pelos nossos novos legisladores, né, chegam à conclusão de que a lei não existe mais. Quer dizer, as coisas estão assim levadas à loucura extrema. Eu não sei até onde nós vamos parar, né? Para efeito de você fazer uma prova da OAB e vocês que estão estudando direito agora, vocês devem estar tremendo na base quando vocês veem o jornal todos os dias, né? Quando vocês veem as notícias da imprensa ou quando vocês entram nas redes sociais um pouco mais voltadas ao trabalho e menos à idiotice, como é o caso do LinkedIn, né? Que as pessoas realmente estão ali com uma finalidade de trabalho, com uma finalidade de divulgação do seu trabalho, ou mesmo uma demonstração do seu caráter profissional, de como funciona, e às vezes você se depara com essas loucuras que estão acontecendo, né? Outro dia teve uma empresa que colocou lá vários elementos, né? Elementos que eu digo, características que eram necessárias à vaga de emprego determinada, e aí foi recriminada, inclusive pelo LinkedIn. Por quê? Porque estava fora da lei, é um negócio que, sabe, é muito estranho, né? Por mais que você queira interpretar a lei, e para vocês que não entendem o que eu estou falando, a hermenêutica é a interpretação da lei. É um jeitinho que as pessoas têm de dizer que a lei não está escrito o que está escrito lá, né? Eles interpretam da forma que melhor lhes cabe. Mas é muito claro a CLT, é muito claro a Constituição, é muito claro a normativa sobre isso. Você não pode fazer uma vaga de emprego pedindo experiência com mais de 6 meses. Você não pode pedir um determinado tipo de pessoa para aquela vaga.
Você tem que ser genérico no seu anúncio de emprego. Os recrutadores hoje não são mais recrutadores. Me perdoem, tá? Senhores que recrutam. Vocês não são mais recrutadores. O que eu vejo hoje são robôs trabalhando com um sistema louco, né? Aonde a pessoa coloca lá milhares de dados, né? E responde questionários, perfis psicológicos e tudo isso sendo determinado aí para colocar o indivíduo certo na vaga certa. Sinto informar aos senhores que isso não funciona. Ah, mas o senhor é radical, professor? Eu não sou radical. Vejam aí, analisem as outras pesquisas, as últimas pesquisas que saíram aí com os empresários. Esse recrutamento louco eletrônico que vocês estão fazendo não serve, não serve. Vocês não conseguem absorver a característica da pessoa certa para o lugar certo. Vocês estão usando testes como eliminação. Eles são ferramentas, eles não podem eliminar um candidato porque o teste deu que um dia ele vai ser doidão, né? Senhores, pelo amor de Deus. E para vocês que estão estudando aí para uma prova da OAB, e para vocês que ainda acreditam que a letra de lei é a letra de lei, que são os positivistas como eu, senão não tinha por que o legislador ter ido lá, feito uma maldita de uma lei para que ela não seja utilizada. Então, se a lei não é utilizada, então vamos lá deixar a letra morta, né? Vamos deixar as coisas de lado, né? Que não preciso de lei para absolutamente nada. O que diz lá a Lei 9.029? Vamos lá. É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para o efeito de acesso à relação de trabalho ou da sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas nesse caso as hipóteses de proteção à criança e ao adolescentes previstas no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal, Lei 9.029. Esse é um exemplo, tá, gente? Quantos outros exemplos nós temos? Nós temos aqui, olha, a CLT no 442 da CLT, 442A da CLT. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego, né, o candidato a um emprego, a comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Legal. Dei 2 exemplos para vocês que provavelmente pode até cair numa prova da OAB, né? E para advogados que realmente são sérios, elas têm que ser funcionais. É uma lei, ela está aí, ela está em vigor. Nada a revogou, né? Então, senhores, tá parecendo até um desabafo do professor, né? Mas é que eu vejo tantas coisas erradas, mas tantas, que às vezes eu me pergunto se hoje exercer a advocacia é uma coisa séria. Porque as pessoas não têm seriedade hoje no que elas estão fazendo, né? Eu trabalhei a minha vida quase que toda, né, dentro de recursos humanos, em todas as suas ramificações, né? E dentre elas o recrutamento e seleção. E me deixa muito, mas muito triste ver que hoje passou a ser eletrônico, passou a ser uma coisa que é impessoal. Você pode justificar isso em razão das loucuras que aconteceram aí em 2020, 2021 com o mundo? Tá, você pode até tentar justificar. Mas, senhores, é um recrutamento porco. Vocês não vão conseguir, através desses testes, desses robôs, dessas ferramentas todas que vocês inventaram hoje, colocar uma pessoa certa no lugar certo. Além do que, vocês estão ferindo a lei com os anúncios malucos que vocês estão colocando. Hoje eu me deparei com um anúncio que dizia assim: olha, necessitamos, porque eu estou sempre no LinkedIn aparece muito dessas coisas, né? E aí esse anúncio determinado dizia o quê? Olha, preciso de uma função administrativa, uma função até que era interessante, não vem ao caso nem a empresa nem a função, mas o anúncio era assim: precisamos de experiência de 3 anos, precisamos que essa pessoa tenha lá todos os idiomas, quase que eu falei para vocês, né? Praticamente todos os idiomas do universo,
coisa que no Brasil vai ser assim praticamente impossível, sendo que também a utilização disso na empresa também vai ser assim a menor possível, mas é uma mania dos recrutadores hoje colocarem, né, isso. Acho que ele acha que fica bonitinho, né? Talvez para um país, né, aonde a educação não tenha sido tão destruída quanto o nosso, talvez até serviria, mas nesse caso específico é muito complicado, né? Mas falando em lei, estava lá que ele quer um prazo superior aos 6 meses, que ele precisava de uma cor específica de um funcionário, né? E que ele precisava que esse funcionário fosse no estado civil X, ou seja, para onde foi a lei? Pergunto a vocês. Eu tenho vergonha, às vezes, quando as pessoas me procuram e falam assim: nossa, o senhor é advogado? Sou. Mas, nossa, senhores, nós temos 1.200.000 advogados, um pouco mais, acho que até a última contagem, e cada dia nós temos mais, né? Aí vocês me perguntam: nossa, tudo isso, professor, tudo isso, tem advogado pra caramba nesse país, mas tá chovendo. Mas pessoas que fazem o certo são muito poucos, são muito poucos. É inacreditável as coisas que eu vejo. E às vezes as pessoas tentam se defender se escondendo atrás de algumas coisas, né? Eu não consigo entender ideologias, vontades, querer. Mas, senhores, então peça para que a legislação seja alterada, que a CLT seja alterada, que a Constituição seja alterada, que as leis sejam alteradas. Né? Se as leis forem alteradas e vocês puderem fazer do jeito que vocês acharem melhor, perfeito, toca a vida, né? Tá na lei, tá na lei. Se todo mundo aceitou, não é? Se o Congresso foi lá, votou as leis e fez tudo bonitinho, perfeito. Cabe a eles o legislar. E não a nós, advogados, não a nós, tribunais, não a nós, juristas. Quem faz leis não somos nós, né? E muito menos as empresas. Então, um negócio assim é inadmissível ver o que eu vejo todos os dias. Depois aparece lá, aí você vê casos também, né? A pessoa foi discriminada porque era mulher, entrou com processo no TRT tal, ganhou tal processo, acertou ali, ganhou lá, tá perfeito. Muito bom, muito bom. Aí você faz um anúncio que é discriminatório. Eu não tô aqui de mimimi, tá, gente? Não sou do mimimi, quem me conhece sabe disso. O que eu vejo hoje é que não bate uma coisa com outra coisa. As coisas têm que ter uma ordem, senão as coisas não funcionam. Eu sei que o nosso mundo jurídico está uma bagunça. Ponto. Mas, senhores, empresários, pelo amor de Deus, coloque um recrutamento que preste, um recursos humanos que preste, sabe? Preste atenção na legislação. Será que antes de colocar uma porcaria de um anúncio não tem a capacidade de ligar lá para o departamento jurídico e perguntar, né? Se não tem um departamento jurídico, deve ter um advogado que conheça, né, a área, ou um advogado que presta serviços de vez em quando à empresa, né? Um consultor. Converse. Espero que ele seja bom, né? Porque é difícil, difícil. Então, senhores, para efeito de lei realmente, é o que eu passei para vocês. Dá uma olhadinha lá no 44A da CLT, dá uma olhadinha, desculpa, 442A da CLT, dá uma olhadinha lá na Constituição Federal, coloca aí no tio Google, né? Vocês adoram o Google? Coloca no tio Google. Qual a legislação para fazer um anúncio de emprego? Uma coisa bem simples, assim, bem idiota. Vai aparecer para vocês lá. Não precisa nem de advogado para falar para vocês fazerem uma coisa, né? Quer dizer, é inacreditável o que eu vejo ultimamente. Eu fico muito triste de ver recrutamento e seleção porco do jeito que eu estou vendo ultimamente, sem que pense, sem que analise, sem que vá lá conversar com o candidato, ver se esse candidato tem potencial ou não. Muitos candidatos excelentes estão sendo perdidos, né? Muitos, mas muito mesmo, né? Você está uma festa de candidatos bons que não estão sendo aprovados porque passa nesses malditos testes idiotas e limitadores que vocês inventaram, que grandes corporações acho que colocaram para vocês e acham que isso funciona, e isso não funciona.
Se você trabalha com recursos humanos, você sabe o que eu estou falando. Não é assim que funciona. Lidar com pessoas é diferente do que lidar com bytes, ok? Com algoritmos, com testes, né? Não é assim que funciona. Então, senhores, por favor, voltem, ponham o pé no chão, usem a legislação, façam as coisas direito. A coisa está muito complicada e cada dia que passa está pior, está pior. Todo dia eu me deparo com uma situação absurda como essa, absurda, né? Onde você tem um anúncio discriminatório e as pessoas acham que isso é legal. Por quê? Porque eu estou dando chance a um grupo específico. Senhores, já existe uma cota para deficientes físicos que está na lei, é perfeito, eu acho isso extremamente justo, então vamos fazer. Às vezes até não achamos profissionais para colocar, né? Não é assim que funciona? Mas agora, se todo mundo for discriminar um em relação ao outro, como que nós vamos viver desse jeito? Até onde nós vamos levar essa situação insana que nós estamos vivendo ultimamente? Está na hora de pôr o pé no chão. Põe o pé no chão. Honrem o juramento que cada um de nós fez na faculdade. A advocacia não foi feita para covarde, não foi feita para vagabundo. Foi feita para pessoas que realmente querem fazer a coisa certa. Se não quer fazer a coisa certa, não faça. Um dia você vai dançar, velho, sabe? Uma hora as coisas vão acontecer. Não mude, pelo amor de Deus. Um abraço, gente.